verso 1 e 2, que diz assim, quer dizer, 1, 2 e 3. Mas isso desagradou muito a Jonas, e ele ficou enfurecido. E ele orou ao Senhor e disse, peço-te, Senhor, não foi esta minha fala, quando ainda estava em minha terra? Por isso fugi antes para Tarsis, pois sabia que és um Deus gracioso e misericordioso, tardio para se irar e de grande bondade, e que te arrependes do mal. E por isso agora, ó Senhor, eu te imploro, tira minha vida, pois é melhor para mim morrer do que viver. Os irmãos podem sentar? Costumeiramente, quando ouvimos falar do livro do profeta Jonas, habitualmente nós sempre prendemos a nossa atenção somente no capítulo 1. E o grande problema é quando nós não conseguimos, dentro do próprio livro de Jonas, observar a grandiosidade de Deus. O livro de Jonas é um dos livros do Antigo Testamento onde a graça ela é existente de uma forma literal. Por que isso? Costumeiramente, atribuímos somente a graça na nova aliança após a vinda de Cristo. Mas em todo o livro de Jonas, nós vemos a ação graciosa do nosso Senhor. Por que isso, Fábio? O livro de Jonas vai retratar acerca do chamado deste profeta. A grande questão aqui é que o diálogo que se ocorre no capítulo 4 do livro de Jonas é um diálogo que desconstrói um pouco o nosso raciocínio que nós temos ao só ler somente o capítulo 1. Então, no capítulo 4, há um diálogo entre o profeta e Deus que está relacionado à transformação de um povo bárbaro, bruto e sanguinário. Então, olhando o capítulo 4, nós temos uma grande consciência de que a falta que estava sobre a vida de Jonas era de uma forma literal chamada falta de misericórdia. Por que falta de misericórdia, Fábio? O diálogo que ocorre no capítulo 4, ele fica tão evidente ao nosso conhecimento que no verso 10 e no verso 11, com a Bíblia aberta, por favor, que no verso 10 e no verso 11, ele deixa de uma forma muito clara aos nossos corações que a preocupação de Deus não é julgar, e sim salvar e converter. E o questionamento de Jonas aqui era, no verso 2, Senhor, eu estava na minha casa, e o Senhor falou comigo que o Senhor era um Deus bondoso e gracioso. O questionamento de Jonas no verso 2 é mostrar para nós que isso ocorre em nossas vidas. Questionar o chamado de Deus. Quando nós entendemos isso aqui, nós podemos tematizar essa pregação em dar o nome a ela de andando na contramão do chamado. O que seria isso, Fábio? Andar na contramão do chamado. É nós recebermos o chamado de Deus e andarmos de uma forma totalmente contrária à qual Ele nos chamou para fazer. E o chamado de Deus para a vida de Jonas era, vai até uma cidade chamada Nínive. E Jonas questiona, tu és um Deus gracioso, tu és um Deus amoroso. E esse questionamento vai se perdurar numa história, num diálogo no capítulo 4, que Jonas está sentado, vai nascer ao seu lado uma boboreira, essa boboreira vai nascer um verme, que o texto vai dizer, do capítulo 4, a qual o próprio Deus coloca o verme naquela boboreira. A boboreira morre,
Quando a boboreira morre, causa uma tristeza no coração de Jonas. Que tristeza era essa? Jonas não estava entendendo que o propósito de Deus era salvar aquele povo bárbaro. Eu acredito que muitos de nós, a maioria das vezes, quando recebemos o chamado de Deus, não conseguimos de primeiro impacto entender como Deus quer nos usar. Jonas ainda não estava entendendo o que Deus queria fazer. Mas quando chega no verso 10, olha na sua Bíblia, por favor, e no verso 11 do capítulo 4, depois que a boboreira morre, porque o animal, o inseto, come, ele vai ficar triste. E Deus vai dar uma resposta a esse profeta. E é uma resposta impactante, que vai nos fazer perdurar dentro do livro e compreender que a graça é muito maior de Deus sobre a vida de quem não conhece. Olha o que Deus vai falar com o profeta no verso 10 e no verso 11. E disse o Senhor: tu tivestes pena da boboreira. Deus está falando para Jonas assim: Jonas, você tem pena de uma planta, mas não tem pena de uma alma que sofre diante da minha presença. Eu preciso colocar uma vírgula aqui e trazer um parafraseado que é literal na nossa vida. Já parou para perceber que muita gente ama mais animal do que vida? Jonas aqui está fazendo da mesma forma. A planta está mais importante do que realmente as pessoas que precisam se entregar para Deus. E ele vai dizer aqui no texto ainda, que não trabalhaste, nem fizeste crescer, que nasceu em uma noite, e em uma noite pereceu. Deus está falando no verso 10 assim: Jonas, como pode? Como pode, Jonas? Você está amando uma planta que eu fiz nascer e eu mesmo fiz morrer, mas a falta de misericórdia em você é tão grande que o povo que está perecendo, que não tem noção do que é certo, do que é errado, você não consegue ter compaixão. Eu quero dizer para a gente nessa noite e profetizar aos nossos corações que o Senhor quer colocar em nós compaixão, o Senhor quer colocar em nós amor, o Senhor quer colocar em nós a chama do Espírito Santo, porque nós fomos chamados para fazer a diferença de Deus e nós não fomos chamados para estar na inércia. Preste atenção aqui que no verso 11, o diálogo ainda não fecha. Olha o diálogo do verso 11 aqui, olha só. E não deveria eu poupar Nínive? Deus está respondendo para Jonas: Jonas, você tem amor por uma planta, mas os homens que não conhecem o que é certo e o que é errado, o seu amor não é eminente. Não deveria eu poupar aquela cidade de homens pecadores? Aquela grande cidade, que onde estão mais 120 mil homens, pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita, entre a sua mão esquerda, e também muito mais animais. Está conseguindo entender aqui que quando nós lemos somente o capítulo 1 de Jonas, nós temos tendenciosamente de dizer que ele é somente fujão. Jonas era fujão, Jonas tinha medo. O grande problema não é o medo, o grande problema é a falta de misericórdia. Deus vai colocar em nós a misericórdia. Deus vai fazer brotar em nós a misericórdia. Vamos olhar de uma forma mais detalhada na nossa Bíblia, no livro do profeta Naum, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. A Bíblia vai mostrar para a gente como eram os ninivitas, como era esse povo, o que eles faziam, como eles viviam. Naum, capítulo 3, verso 1 ao verso 7. Vamos ler qual era a ordem de Deus acerca dessa cidade. A vontade de Deus era destruir, a vontade de Deus era desfazer, mas só que Deus sempre usa alguém para dar uma segunda oportunidade a quem não tem. Eu preciso repetir para você isso de novo. Deus sempre vai usar alguém para dar a segunda oportunidade para quem não tem. Olha o que a Bíblia vai dizer no capítulo 3. Ai da cidade ensanguentada, ela está cheia de mentiras e roubos, e não se aparta dela a presa. O estalo de um açoite, o barulho de ruído de umas rodas, do galopar dos cavalos, e as carruagens que saltam. O cavaleiro levanta a espada reluzente, e a lança cintilante, e há uma multidão de mortos, e um grande número de cadáveres.
e não terão fim os seus defuntos, tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão das prostituição, da prostituta formosa, a amante da feitiçaria, que vendeu nações através das suas prostituições e famílias, pelas suas feitiçarias. Verso 5: E eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e mostrarei às nações a tua nudez e os reinos da tua vergonha. Preste atenção aqui, que Deus está usando o profeta Naum para dizer o que ele faria com os ninivitas. Ficou um silêncio, né? Já consegue perceber aqui que o próprio Deus que diz que vai fazer, ele dá uma oportunidade para a pessoa se converter? Está parando para ver isso aqui? Deus disse: vou destruir, vou envergonhar, vou desfazer. Mas só que tem uma profecia, lá no livro do profeta Jeremias, que nós vamos ler. Essa profecia mostra para nós claramente qual é o resultado de quem ouve a voz de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, Jeremias capítulo 18. Olha o que Deus vai falar aqui acerca de quem ouve a voz de Deus. Todas as vezes que houver uma pregação, a palavra de Deus, quando é ouvida, o Senhor, ele retém a sua mão, ele não destrói. Por isso que ele é um Deus misericordioso. Jeremias capítulo 18, verso 7 ao verso 10. Olha essa profecia que é liberada aqui, e ela dá uma linha tênue de raciocínio para a gente. Qual é o resultado de quem ouve a voz de Deus? Os ninivitas não foram destruídos por causa dessa profecia que nós vamos ler. Verso 10, verso 7, por favor. No momento que eu for falar acerca de uma nação e acerca de um reino, para remover completamente, e para demolir e para destruí-lo, se aquela nação contra quem eu tenha pronunciado se desviar do seu mal, eu me arrependerei do mal que pensei em fazer contra eles. O que Deus está falando aqui? Jeremias, quando eu usar você para profetizar, e o povo rebelde ouvir a minha voz, se eu mesmo disser que vou destruir, e aquele povo rebelde se arrepender, eu já não mais faço. Sabe por causa de quê? Porque quem ouve a voz de Deus, a sua vida é transformada. Por que os ninivitas permaneceram vivos? Porque no capítulo 3, Jonas começa a pregar, eles começam a fazer um jejum. No capítulo 3 de Jonas, ninguém mais adora a imagem, ninguém mais tira a vida de ninguém, porque a palavra de Deus, quando chega, ela muda o cativeiro. A palavra de Deus, quando ela chega, ela muda a história. A palavra de Deus, quando encontra o coração do pecador arrependido, tem algo diferente que acontece. Nós fomos usados como Jonas em alguns momentos em nossa vida. Deus nos chamou em alguns momentos e nós recusamos a voz de Deus. Mas o conselho que eu deixo para nós nesse momento agora é: não ande na contramão do seu chamado. Se Deus te chamou, vai. Se Deus te ordenou, vai. Não pare aonde Deus não te ordenou. Deus está falando com Jonas aqui nessa noite. Eu não vou fazer mais, cuidado. Eu não quero ir mais, cuidado com isso. O grande tabu que nós criamos aqui é que nós nos preocupamos com o que vão nos dizer ao redor. Você tem que se preocupar com quem te chamou. Deus fala: Jonas, vai. E Jonas recusa. Olha o verso 9 ainda de Jeremias. Não acabou a explicação não, da profecia não. Olha Jeremias 18 ainda, verso 8 e 9. Não acabou a explicação não. Olha isso aqui. E se aquela nação que contra eu tenho pronunciado se desviar do seu mal, eu me arrependerei do mal que pensei em fazer com eles. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação e a respeito de um reino,
para construir e para plantá-lo, se este fizer o mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu arrependerei do bem com o qual eu disse e queria benefício. Sabe o que Deus está falando aqui? Quem ouve a minha palavra e obedece, prospera. Quem ouve a minha palavra e vira as costas para mim, não há prosperidade para você. Precisamos entender aqui, irmãos, eu ainda não cheguei no capítulo 1. Precisamos entender aqui que lá no capítulo 4, o diálogo já mostra para a gente. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui essa noite, já não vamos mais somente dizer que Jonas é fujão. Ele fugiu porque não queria pregar para que as pessoas não se convertessem. Aí nós falamos que Jonas é fujão, pastor Paulo, e nós fazemos igual Jonas. Deus nos manda pregar e nós não vamos, nós estamos fugindo igual a ele. Agora vamos na nossa Bíblia, capítulo 1 de Jonas. Vamos começar aqui o drama da história do profeta. Olha o drama da história desse homem aqui, capítulo 1 de Jonas. Eu gosto de ver isso, pessoal, os irmãos folheando a Bíblia. Isso eu gosto de ver. Pastor Paulo, eu gosto quando aquele barulhinho da folha vai passando. Eu gosto, isso. Eu gosto de ver os irmãos folheando a Bíblia. Aqui é a palavra de Deus que fala, irmãos. Capítulo 1 de Jonas. Vamos começar aqui o drama. Capítulo 4 nós compreendemos o que quer dizer. Capítulo 1 de Jonas, ele vai descortinar o início de uma desobediência. O início de andar na contramão daquilo que Deus mandou o profeta fazer. E dentro desse início do capítulo 1, acontecem 3 coisas após Jonas sair da presença. Quais são as 3 coisas que acontecem no capítulo 1? 3 descidas. Quais são as 3 descidas, Fábio, que acontecem na vida de Jonas? Primeiro ele compra uma passagem para Jope, depois ele desce para o porão do barco, depois ele desce para a barriga do peixe. A Bíblia não diz que é baleia, grande peixe. Então, a desobediência desse profeta levou ele a descer 3 vezes. Nós vamos aqui no capítulo 1 ver quais foram as consequências dessa descida de Jonas. A descida de Jonas, em alguns momentos, trouxe problema para quem estava do lado. Já parou para perceber aqui? Já parou para perceber que às vezes nós recebemos pessoas, não estou falando de igreja não, nós recebemos pessoas próximo da gente, essa pessoa tem até o desejo de querer ajudar. Mas tudo que ela faz tentando ajudar, dá errado. Sabe por quê? Porque ela está fora do lugar que ela está. Às vezes a pessoa está até de bom coração, querendo ajudar, querendo contribuir, querendo fazer. Mas tudo que ela faz não avança. A pessoa é ruim? Não, ela só está fora do propósito de Deus. O mar veio, o vento veio. Os marinheiros que nada tinham a ver sofriam. Por causa de quem? Jonas, que estava fora do propósito. Então vamos entender aqui o capítulo 1. Vamos ler junto, capítulo 1. Capítulo 1, verso 2, verso 3, verso 4. Vamos entender o que a Bíblia diz. A Bíblia tem que falar, irmãos. A Bíblia tem que falar. Costumeiramente, os irmãos que ainda não nos conhecem tanto, eu não prego vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça aqui não existe. Aqui existe o que a Bíblia fala. Se fosse vozes da minha cabeça, da porta para fora. Aqui da porta para dentro, a Bíblia tem que falar. Não tem outro jeito. Vamos lá, verso 2. Vamos diretamente ao verso 2 do capítulo 1. Vamos entender isso aqui. Ainda tem bastante tempo. Não vai dar para terminar, mas ainda tem bastante tempo. Vamos lá. Levanta-te. Deus está falando com o profeta. Vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Está vendo aqui? Nós lemos em Naum, capítulo 3, como eram os ninivitas. Lemos ou não lemos? Era um povo bárbaro, era um povo sanguinário, violento. Deus está falando para ele assim, ó, já te chamei, agora você vai lá. Verso 3. Mas Jonas levantou-se para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio para ir a Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do... Presta
atenção aqui, foi Satanás que levou Jonas onde ele estava, irmãos? Foi o diabo que pegou na mão dele e levou ele para o lugar onde ele estava? O próprio texto diz que ele comprou uma passagem, desceu para Tarsis e para Jope e saiu da presença do... Desceu é a primeira descida. Consegue perceber aqui que o primeiro sinal de desvio é não ouvir a voz de Deus mais? O primeiro sinal de desvio aqui da vida do profeta é saber para onde Deus mandou ele ir e ele está indo para outra direção. Ele desce por sua vontade própria, mas ele só vai subir de novo lá no capítulo 3. A Bíblia não diz que ele foi expelido em Nínive. O grande peixe expeliu ele na praia, ele foi caminhando até Nínive no capítulo 3. Ou seja, compra a passagem, desce para um lugar onde Deus não estava, daqui a pouco desce mais um pouquinho para o porão do navio, daqui a pouco desce mais um pouquinho para a barriga do grande peixe. Quando chega no capítulo 2, tem a oração de Jonas falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe o que é isso? Pessoas que fogem do seu chamado, tem hora que a falta de cumprir o seu chamado sufoca a essência de Cristo. E nós clamamos: Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu não estou cumprindo o que o Senhor nos chamou para fazer. Tem hora que o chamado sufoca quando a gente não cumpre. Porque o que Deus tem contigo é pessoal. Deus chama ele para uma terra, ele vai para outra. Os marinheiros ímpios sofrem. Depois ele vai para o ventre do peixe. E ele entende: Senhor, tem misericórdia da minha alma. Aqui as algas enrolaram no meu corpo. Aqui me deu desejo de morrer. Senhor, lembra de mim no teu santo templo. Às vezes nós somos assim, né? O chamado fica bem longe. E nós vamos falar com Deus: Senhor, lembra de tudo aquilo que eu fazia na tua presença, Jesus. A gente começa a pedir ao Senhor para lembrar, né? Senhor, lembra, Senhor. Quando eu fazia assim. Lembra, Senhor. Quando eu atuava na igreja, eu era assim. Lembra, Senhor. Com todas as coisas que eu fiz lá no passado. Lembra, Senhor. Olha o verso 5 do capítulo 2. Olha isso aqui. Olha o verso 5 do capítulo 2. Olha. E as águas me cercaram até minha alma. O abismo me rodeou e as ervas daninhas estavam enroladas em minha cabeça. Eu desci até os fundamentos do monte. A terra com seus ferrolhos estava sobre mim para sempre. Mas tu fizeste a minha alma subir, minha vida da decomposição. Ó Senhor, meu Deus, está falando assim: Senhor, eu desci até o mais profundo das angústias, lá no ventre do peixe, mas lá o Senhor me viu e me colocou de novo na tua obra para fazer. Eu digo para você, tem jeito para você. Deus está te chamando essa noite mais uma vez. Não saia da direção, saia do ventre do peixe e caminha na direção onde Deus te chamou para cumprir a obra. Capítulo 1, vamos voltar lá. Não acabou não, irmãos. Acabou não. Verso 3 ainda. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. E desceu a Jope, aonde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem. Desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Quando chega nesse momento aqui, Deus está usando os recursos naturais da terra para trazer o seu servo para a sua presença. Deus está usando os recursos da terra para fazer o Jonas voltar para o caminho. Só que quando a gente observa isso, sabe o que nós falamos? Com a falta de discernimento, nós falamos que é Satanás. Não é isso, pastor Paulo? Nós falamos que é o diabo. Aconteceu tal coisa ao diabo. Toma cuidado para não atribuir ao diabo aquilo que Deus está fazendo.
O aperto, a chamada de atenção, é Deus quem faz. Aí nós falamos assim, eu tenho que falar isso, eu sei que está gravando, mas eu tenho que falar isso. Nós falamos assim, fulano ficou doente porque não veio na oração quarta-feira. Jonas não ficou doente não, irmãos. Jonas desobedeceu, foi parar no ventre do peixe. E saiu. Nós temos o costume de atribuir a doença, a enfermidade, à falta de cumprir a obra. Não é não? As enfermidades do nosso corpo, elas sempre virão. Sabe por que elas sempre virão? Porque a nossa natureza é adâmica. O nosso corpo é pecaminoso. Os anos vão se passando. O nosso corpo, de uma forma interna e externa, vai se deteriorando com o tempo. Todos nós que vamos chegando a uma certa idade, alguma enfermidade vai aparecer. Sendo crente ou não. Verso 5. Então os marinheiros ficaram com medo. Quem está com medo aqui são os marinheiros que não são crentes. Os marinheiros não conhecem a Deus, não têm noção do que é o que não é. Para eles é algo estranho, porque eles são experientes de alto mar. Só que tem um homem fora da posição que está atrapalhando a embarcação. Olha só como é que isso acontece. Um homem fora da posição atrapalhando a embarcação. Olha só o verso 5. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar, e para o aliviaram. Mas Jonas desceu ao porão do navio e, deitado, dormiu profunda. Aqui é a segunda descida. Primeiro ele desce, compra a passagem, depois ele desce pro porão. Alguém levou Jonas? Ele foi sozinho. Eu sei que o glória acabou. Eu sei que essa palavra está chamando a atenção da nossa vida. Mas eu preciso que você entenda aqui que hoje Deus marcou esse dia para lembrar você do chamado que Ele tem sobre você. Hoje Deus marcou essa noite para trazer você à sua consciência que esse mar e esse vento que está soprando não é para quebrar o seu navio, é para Deus te colocar no lugar de onde você não deveria ter saído. Tem hora que Deus usa recursos que nós não entendemos. E esses recursos que Deus usa é somente para dizer, volta para o lugar. Volta para o chamado. Não anda mais na contramão daquilo que eu te chamei. Não faça mais nada contrário daquilo que eu te vocacionei para fazer. Aí ele continua. Olha, por favor, na sua Bíblia, o verso 6, que é interessante e importante isso aqui. E o mestre do navio dirigiu-se a ele e disse-lhe: que tens, ó dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim Deus pensará em nós, para que não pereçamos. E disseram cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa esse mal está sobre nós. Assim eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre os marinheiros que não eram crentes. Falaram assim: Jonas não, dormiu. Você que está parado aí, ora seu Deus aí e nos ajuda. Está vindo um vento, está vindo um mar e você está dormindo. Clama esse Deus que você serve aí, para ver se dá um jeito nessa situação. Nós não podemos ficar assim. Vamos lançar sorte. E a sorte caiu em quem? Em quem estava fugindo. Sabe o que é isso aqui? Para quem tem chamado, irmãos, não dá para você se esconder, não. Não dá para você se esconder mais, não.
Eu vou ficar aqui bem no cantinho. Deus vai usar alguém para te achar. Não, eu vou ficar bem aqui, porque aqui eu sento lá no último banco. Se eu ficar aqui, ninguém vai me ver. Ninguém me vendo, eu não vou ter oportunidade. Eu não tenho oportunidade, eu não vou ter problema. E não tenho problema, eu vou ficar em paz. Aí Deus vai usar alguém para achar você lá, dormindo lá no cantinho. Então, dentro desse diálogo aqui, chega a ser engraçado. A gente ri, né? Nós estamos rindo da gente mesmo. Não tem problema, não. Chega a ser engraçado isso aqui, porque olha o verso 9, o verso 8 e o 9. A circunstância fez ele mesmo falar quem ele era. Não dá, gente, irmãos, não dá para a gente se esconder, não, irmãos. Quem acha que dá para a gente se esconder está enganado. Olha o que a Bíblia diz, verso 8 e 9 sobre Jonas. Olha isso aqui. Então eles disseram, diga-nos, lhe pedimos por causa de que este mal está sobre nós. Olha só os marinheiros perguntando para Jonas. Olha isso aqui, ó. Qual é a tua ocupação? De onde tu vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ou seja, os marinheiros estão falando assim, ô rapaz, você que está dormindo aí, tu é da onde? O que tu vem fazer aqui? Por que tu está dormindo aí? Esses questionamentos que o marinheiro faz, leva Jonas a responder quem ele é. Aí, olha a resposta de Jonas, olha isso aí, irmão, isso aqui é muito forte. Olha ele assumindo a responsabilidade, olha isso aqui. E ele disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de temor e medo. Quando ele fala assim, olha, estão querendo saber quem sou eu mesmo? Vocês estão querendo descobrir quem sou eu mesmo nisso tudo? Eu sou Jonas, eu sou hebreu. Já viu quando a gente pergunta assim, tu é crente? É, a pessoa, sou crente da Assembleia de Deus, outros vão dizer, sou crente da Batista, outros vão dizer, sou crente da Presbiteriana, eu sou Deus e amor. É igual quando alguém pergunta pra gente quem nós somos, e nós mesmos assumimos. Ele diz, eu sou hebreu, eu sirvo ao Senhor. Aí os homens que estão vendo isso, ficam com medo. Sabe o que os homens mostram pra gente aqui? Que mesmo eles não servindo a Deus, eles tinham o temor ao Deus poderoso. É interessante isso aqui, que mesmo Jonas fora da posição, ele fez alguém reconhecer que Deus é maior. É interessante isso aqui, né? Às vezes a gente sai da posição, precisamos voltar, e nesse período alguém vê em nós que nós somos servos de Deus. Sabe o que é isso? O que está marcado entre nós e na nossa vida, nós não conseguimos mais apagar. Se marcou na gente, se Deus derramou o sangue dele, vertido na cruz sobre nós, não há ninguém que apague. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, alguém sempre vai dizer, tu é crente, né? E você vai ter que dizer, eu sou hebreu, eu sirvo a Deus, né? Eu vou na igreja na esquina da minha casa. Aí você vai no shopping, uma pessoa fala assim, você é crente, não é? Eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu moro em Uaíba, eu congrego na igreja ali da esquina. Então, irmãos, a nossa fisionomia e a presença do Espírito Santo, ela vai conosco aonde nós estivermos. Não dá para a gente se esconder mais da presença de Deus. Vai ter a hora que nós vamos ser questionados e nós mesmos teremos que dizer, eu sirvo ao Deus dos exércitos. Não vai dar para terminar, ainda falta o capítulo 2, não vai dar para terminar. Vamos partir diretamente para o verso 11, 12 e o 14. Verso 11, 12 e 14. Olha o que a Bíblia vai mostrar para a gente aqui. Por favor. Então disseram-lhe, o que devemos fazer contigo para que o mar se acalme para nós? Pois o mar estava agitado e tempestuoso. E ele lhes disse, levanta-me, lançai-me ao mar, para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha
Opa! No final de tudo, Jonas está assumindo assim, ó, esse mar que está aí, esse vento que está aí, eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus dos exércitos. O problema que vocês estão vivendo, a culpa é minha. Sabe o que é isso? Pessoas boas nos lugares errados. Pessoas com desejo de fazer a obra, mas está no lugar errado. Não é que você é ruim. Tem muita gente que fala assim, fulano é ruim, não é que fulano é ruim. Ele simplesmente está no lugar que não era para ele estar. Aí nós temos o costume de ver pessoas que, às vezes, nos causam ou nos trazem problemas e nós desfazemos dela. Não. A partir dessa noite você começa a entender isso aqui. Existem pessoas boas em lugares errados. Existem pessoas com coração bom, mas estão fazendo coisas, estão em lugares que não eram para eles estarem. Por eles estarem em lugares que não eram para estar, o vento soprou e o mar soprou, ele foi questionado e teve que assumir. Eu sou hebreu, sou servo do Senhor e a culpa é minha. Está vendo como é que muitas vezes nós não queremos ler o texto, não queremos ler a Bíblia? Eu podia muito bem pegar esse texto aqui do capítulo 1 e falar para você assim, você é Jonas, tu é fujão. Não. Quando nós fugimos da obra, é porque lhe falta misericórdia na gente. Vamos para o capítulo 2 e para o capítulo 3 que eu preciso fechar, não vai dar tempo. No capítulo 2, do verso 2 ao 5, ele vai falar aqui para a gente, depois que ele já está no ventre do peixe. Essa é a terceira descida. Qual foi a primeira descida? Quem lembra? Comprou a passagem. Segunda descida, porão do navio. Terceira descida, ventre do grande peixe. Capítulo 2 aqui é um diálogo, vamos dizer, um diálogo dele para com Deus e o sentimento que ele estava tendo dentro do ventre do grande peixe. Olha o verso 2. E eu clamei ao Senhor na minha aflição, e ele me ouviu do ventre do inferno. Ventre do inferno aqui é que ele estava dentro do ventre do peixe. É a sensação que ele tinha. Eu clamei e tu ouviste a minha voz, pois tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. E eu disse, estou lançado diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes, a terra com seus ferrolhos estava sobre mim para sempre, mas tu fizeste subir a minha vida de decomposição, ó Senhor Deus. Quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, e minha oração entrou a ti no teu santo templo. E está dizendo assim, Senhor, eu andei na contramão do chamado, desobedeci a sua vontade 3 vezes, parei no ventre do peixe, agora eu estou aqui, as algas estão enroladas sobre mim, eu me sinto como se estivesse no inferno, mas aqui dentro do ventre do peixe, eu orei e clamei a ti e o Senhor ouviu a minha voz. O que ele está dizendo aqui? Para nós que às vezes achamos que o chamado de Deus para as nossas vidas está acabado, Deus quer renovar isso na sua vida hoje. É hoje. Capítulo 3 e vamos terminar. Verso 8, 9 e 10. Vou pular aqui, já são 8h40. Verso 8, 9 e 10 do capítulo 3. Depois que ele chega a Nínive para pregar, acontece um dos fatos que quando não se lê, não se estuda a Bíblia de uma forma histórica e expositiva, eu posso muito bem dizer que Deus se arrepende do que fala. Se eu ler isso aqui de uma forma literal, eu vou achar que Deus é mentiroso. Mas eu li lá no profeta Jeremias com os irmãos que quem ouve
Deus não corrige, não foi isso? Olha só o capítulo 3, olha só o capítulo 3 do verso 8, 9 e 10. Olha o diálogo final aqui. Mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco e clamem poderosamente a Deus. Sim, converta-se cada um do seu caminho mau e da violência que está nas suas mãos. Quem pode dizer se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, para que nós não pereçamos? E Deus viu as suas obras, como se desviaram do seu caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles e não fez. Está vendo que se nós lermos de uma forma literal, nós vamos dizer assim, Deus se arrepende, Deus fala que vai fazer e não vai fazer, não. O próprio texto diz que Deus não fez porque eles fizeram o quê? Ouviram a mensagem. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, aquilo outrora que estava sobre nós para nos corrigir, imagina isso aqui, ó. Imagina que isso aqui é uma pessoa e a mão de Deus está estendida aqui. E Deus fala, eu vou corrigir. Eu vou fazer algo, eu vou chamar a atenção. Aí essa pessoa que é essa garrafa vai fazer assim, Senhor, a partir do dia de hoje, eu vou me voltar para a sua obra e vou viver para ti, eu vou buscar, eu vou me consagrar, eu vou fazer para a sua vontade. Aí Deus vai, com a mão de Deus, olha o que Deus faz. Já que agora você vai ouvir, então a minha mão vai sair. Fechei aqui, eu pulei para fechar. E nós entenderam o que consiste o livro de Jonas hoje aqui? Quando alguém te chamar de Jonas, não esquenta a cabeça não. Só chama o irmão de Jonas quem não lê. Esquenta a cabeça com isso não. Esquenta a cabeça não. Está te chamando de Jonas? Está me chamando de Jonas por quê? Porque eu não estou fazendo a obra ou por falta de misericórdia? Por causa de quê? Porque eu sou Jonas. Fujão. Jonas não foi fujão. Jonas não queria que os ninivitas se convertessem porque o povo era bárbaro. Vamos ficar de pé que eu vou orar pela sua vida? Eu vou orar pela sua vida. Eu vou fechar aqui, já são 8h40. Aqui, os irmãos, a palavra começa às 8 horas. É de 8 horas até 8h40, 8h50. E aqui, Montales aqui é Bíblia. É a palavra de Deus. E eu converso com os meus amigos no WhatsApp, né? Num grupo que nós temos de teologia, a gente sempre põe uma frase assim: quem não senta para aprender não pode estar em pé para ensinar. É assim. É a frase que nós sempre utilizamos lá. Quem não senta para aprender não pode ficar em pé para ensinar. Não é isso, meu pastor? Quem não senta para aprender não pode estar em pé para ensinar. Eu sempre falo isso e afirmo. Pastor Lindolfo, né? Pastor Lindolfo, eu fui ensinado pelos pastores mais antigos. Meu pastor João Batista, ele jubilou agora em abril, foi o que me formou. Ele fala Deus e Jesus. Ele é um homem que eu tenho respeito e me considero, porque o obreiro que eu sou foi pelos ensinamentos de quem fala Deus e Jesus. Por isso que eu não me desfaço das pessoas, porque quem me ensinou com base e com raiz. E quando eu encontro com ele, isso para mim é gratificante. E quando eu me encontro com ele, ele fala para mim assim: como é que você está, meu mestre? Eu falo: não sou seu mestre não, meu mestre foi o Senhor. O Senhor que me ensinou. Então, irmãos, nunca, o conselho que eu deixo para os irmãos aqui, nunca despreze o conselho dos mais experientes. Nunca. Nunca despreze a direção dos mais experientes. Nunca tape os ouvidos para quem tem mais caminhada de estrada do que você. Na quarta-feira, veio aqui um pastor chamado Ibrahim, um senhor de idade. Ele sentou lá. Quando foi o término do culto, pastor Lindolfo, eu falei assim: pastor Ibrahim, vem cá, meu pastor. Vem cá, o senhor ora pelo final e dá a bênção apostólica. Ele ficou sem entender. Eu falei assim: sabe por causa de quê que eu estou fazendo isso? Porque me ensinaram que quando eu chegar num lugar e tiver com alguém com mais experiência do que eu tenho que honrar ele. Então, todos esses fundamentos eu aprendi com os meus pastores.
Então eu deixo esse conselho para você. Vamos orar pela sua vida, vamos orar pela sua casa. Se você quiser vir até a frente, vem até aqui que eu vou impor a mão sobre você. Se você quiser, vem aqui. Vou estar orando pela sua vida, vou estar ungindo você, para que o Senhor te ajude em meio a esse momento, nessa estrada, nessa caminhada, para que você não mais abandone o chamado que Deus tem sobre a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, te louvamos por essa noite, pela tua graça, pela tua presença.